Por que Jesus orava a Deus mesmo sendo Deus? Esta questão foi explorada por muitos ao examinarem os relatos dos evangelhos. É comum ver Jesus se retirando para momentos de oração, como mencionado, por exemplo, no livro de Lucas, onde é citado que ele se retirava para os desertos e ali orava. Se Jesus é Deus, poderia parecer que estaria dialogando consigo mesmo. Esta reflexão instiga a explorar a humanidade de Jesus e sua natureza divina. De maneira mais profunda, existe um Deus que eternamente se manifesta em três seres distintos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa trindade não implica na existência de três deuses, mas sim um Deus em três manifestações. Da mesma forma que a água pode assumir estados diferentes, sólido, líquido ou gasoso, e ainda ser água, Deus é manifestado como Pai, Filho e Espírito Santo, continuando a ser um único Deus. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Aqui, Jesus aborda o Espírito Santo como uma entidade distinta, enviada pelo Pai e em nome de Jesus, demonstrando a unidade e funções distintas dentro da Trindade. Diante desse entendimento, surge a indagação que tem instigado muitos. Se Jesus, como parte da Trindade, é Deus, por que ele sentiu a necessidade de orar? Esta indagação vai diretamente ao cerne do ministério de Jesus e sua missão terrena. Jesus, plenamente Deus e simultaneamente plenamente humano, dedicou tempo à oração. Examinaremos como suas preces revelam sua ligação com o Pai, cumprem seu propósito na Terra e nos instruem sobre a natureza da comunicação com Deus. A natureza de Jesus é extraordinária e singular, por ser simultaneamente Deus e humano. Isso implica que Jesus é completamente Deus, capaz de realizar coisas que somente Deus poderia, como milagres extraordinários e um resgate exclusivo das pessoas. No entanto, ele também é humano e experimentou fome, dor e a morte. A natureza de Jesus é um dos principais mistérios da fé, desvelado através de sua vida, morte e ressurreição, revelando sua divindade e humanidade. O propósito das orações de Jesus, como modelo para a humanidade, é apresentar a melhor forma de nos comunicarmos e estarmos em comunhão com Deus. A dependência do Pai é evidenciada por Jesus, que viveu demonstrando que não agia por vontade própria. Em verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o que vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. João 5:19. Isso revela que Jesus aguardava a orientação de Deus antes de agir, como uma criança que observa e aprende com os pais. Nos momentos de grande desafio, como pouco antes de ser levado para a crucificação, Jesus orou fervorosamente: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22:42. Isso evidencia sua confiança no plano de Deus acima de seus próprios sentimentos. Além disso, o propósito era ensinar aos discípulos a orar. Jesus não escondeu sua vida de oração, compartilhando com seus amigos mais próximos, os discípulos. As orações de Jesus são um guia para nos aproximarmos de Deus, comunicarmos com Ele e depositarmos nossa confiança em sua orientação. Outro propósito das orações de Jesus foi expressar emoções e necessidades humanas. Jesus evidenciou que experimentou emoções e necessidades humanas de forma semelhante a todos nós. Por exemplo, no jardim do Getsêmani, sentiu uma profunda tristeza. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Mateus 26:38. Imagine Jesus, conhecido por curar e auxiliar os outros, agora consumido por uma tristeza tão avassaladora que poderia até matá-lo. Ele orou a Deus: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26:39.
O cálice que ele conhecia simbolizava a árdua tarefa que sabia que teria de enfrentar, a morte na cruz. Embora relutasse em passar por esse sofrimento, estava disposto a fazer o que Deus desejava, em busca de força e orientação. Outras passagens destacam que Jesus buscava orientação e força em momentos cruciais. Por exemplo, antes de escolher os 12 apóstolos, passou a noite em oração. Lucas 6, 12, 13. Isso mostra que Jesus não era apenas uma figura espiritual, mas alguém que experimentava emoções intensas e tinha necessidades comuns. Enfrentou uma tristeza avassaladora e buscou orientação em locais tranquilos, revelando que é aceitável fazer o mesmo diante de desafios ou grandes decisões. Jesus não apenas viveu uma vida exemplar, mas viveu a vida humana perfeita, cumprindo toda a justiça. Isso significa viver em total obediência e submissão a Deus. O livro de Hebreus 5, 7 e 8 descreve como Jesus ofereceu orações com fortes clamores e lágrimas, aprendendo a obedecer através do sofrimento. Sua vida não foi uma sequência de escolhas simples, mas uma submissão constante à vontade de Deus, mesmo que isso o levasse à cruz. O que é realmente notável na vida de Jesus é sua total humanidade, com os mesmos sentimentos, tentações e dores que nós. No entanto, ao contrário de nós, nunca falhou em sua obediência e submissão. Cada ação, palavra e pensamento refletiam a perfeição humana e divina que ele encarnava. Sua vida nos oferece a chance de sermos considerados justos diante de Deus, depositando nossa fé nele e recebendo sua perfeição como nossa própria. Para Jesus, a oração não era um ato religioso por obrigação ou exibição pública, mas natural e essencial como respirar. Era um laço vital com seu Pai, mantendo uma comunicação vital. A oração expressava amor e confiança na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, mesmo sendo Deus, demonstrava sua confiança no Pai por meio da oração, como ao ressuscitar Lázaro dos mortos. Sua vida não foi vivida para si mesmo, mas para Deus e por nós. Jesus é o mediador entre Deus e a humanidade, permitindo-nos ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele se colocou no meio, garantindo que, apesar de nossas falhas, ainda podemos nos aproximar de Deus. A oração, como meio de cumprir sua missão, é como um lugar secreto onde encontramos com Deus para compartilhar tudo em nossos corações, inclusive os grandes planos que Ele tem para nós.